linda. Parece uma princesa. Nossa, maravilhosa. Essa aí é uma música. É, aleluia. Que legal, né, filha? Que lindo isso. Boa tarde a todos. Tô até chorando, Que a tão graça bonito. e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe nesta tarde, nesse enlace matrimonial, que o Senhor nos conduza com sua sabedoria, com sua graça, com sua bondade, que possamos desfrutar, ó Deus, da alegria deste casal compartilhado com todos nós. Que a plena paz do Teu Espírito esteja sobre nós neste momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem todos se assentar, por gentileza. Nós estamos aqui para celebrar o enlace matrimonial da Nayara e do Luiz Gustavo. A Nayara, que é filha do seu João Pedro e da dona Luzinete, e o Luiz Gustavo, que é filho do seu Leônidas e da dona Marta. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Como ministro do Evangelho, existem alguns eventos dos quais eu participo na vida das pessoas, e particularmente a apresentação de crianças e casamento é o que eu mais gosto, do qual é o início da vida e da família, e é muito bom. A família é a base da sociedade. O Ocidente só é o que é hoje por causa da família, e toda família tem início num casamento. O primeiro casamento foi celebrado pelo Senhor Deus no Jardim do Éden. E o primeiro milagre que Jesus fez quando veio à Terra foi num casamento, em Caná da Galileia. Então a Bíblia tem muita coisa a ver com o casamento, e Jesus tem muito a ver com o casamento. E estar aqui celebrando o casamento de vocês, para mim, é uma alegria, uma satisfação, e todos nós estamos testemunhando uma grande obra de Deus nessa tarde. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma breve reflexão, até porque a festa do casamento, o dia do casamento é de vocês, e não do ministro que está aqui para celebrar o casamento. Jesus, nesse dia em que ele foi em Caná da Galileia,
Ele tinha mais ou menos uns 30 anos de idade. Ele chegou no casamento, e o casamento deles naquela época era um pouquinho diferente do nosso. Para vocês terem uma ideia, era um casamento que durava 7 dias. Imaginem vocês, a dureza que foi, a correria que foi para organizar a festa de um dia, organizar uma festa de 7 dias. E nesse dia que Jesus foi convidado para celebrar essa festa, para participar dessa festa de casamento, aconteceu algo inesperado. Acabou o vinho. O vinho, na cultura judaica, era um símbolo da alegria, que representava o fim de um grande período de trabalho. A uva era plantada, era cultivada, era colhida, era amassada e aí produzia o vinho. O primeiro vinho, o vinho novo, era o mais delicioso. E quando esse vinho era produzido, isso dava o produto de uma alegria. E o que se servia no casamento era o vinho. Então a união do casal era representada e era mostrada como esse símbolo da alegria. O dia que Jesus chegou nesse casamento, acabou o vinho. E aí você imagina a situação, as pessoas que estão aqui, os convidados que estão aqui, os que são mais experientes, né? Não vou falar que são mais velhos, são mais experientes, mas antigamente tinha aquele negócio, olha, nós temos que tomar muito cuidado para não convidar alguém e faltar alguma coisa, porque senão a gente passa vergonha. Hoje não, se acabar, acabou, todo mundo vai embora, né? Não tem problema. Mas antigamente tinha muito isso, acabou, a gente passa vergonha. Na cultura da hospitalidade dos orientais, isso é uma verdade, se passa vergonha. O dia que Jesus chegou, naquele exato momento acabou o vinho. Acabou o que simbolizava alegria para aquele jovem casal. Olha que situação inesperada. No dia que Jesus foi convidado, acabou a alegria para aquele jovem casal. E o que acontece naquele casamento que me chamou muita atenção? São 4 lições bem práticas para o nosso dia a dia, que eu tenho certeza que vocês vão se lembrar para o resto de toda a vida de vocês, não só vocês, mas todos os convidados que estão aqui. A primeira lição é que aquele casal convidou Jesus. Acho que isso é uma coisa muito importante. Eles poderiam ter emitido um convite para Pôncio Pilatos, para Herodes, que eram pessoas importantes da época. Mas eles resolveram convidar o marceneiro da Galileia, um homem simples, mas poderoso no poder de Deus. Convidaram Jesus para fazer parte do início de sua família. A receita para esse casamento dar certo, o casamento desse jovem casal, que acabou o vinho, deu certo porque Jesus estava presente. Jesus participou da vida de muita gente nos evangelhos. Ele participou da vida em momentos bons, teve situações muito boas, como a vida desse casal aqui na festa. Teve momentos difíceis que Jesus foi convidado para ir na casa das pessoas. Teve situações normais. Teve um dia até que a sogra de Pedro ficou doente. Jesus foi convidado para ir na casa. Imagina que situação, né? A sogra ficou doente, convidar a pessoa para ir na casa. O fato é que Jesus foi convidado. Em várias situações Jesus foi convidado. E essa é uma lição muito valiosa para nós. Nayara, Luiz, vocês estão começando hoje dando o sim diante do Senhor. E vai ser muito bom receber os amigos, familiares, mas diariamente convidem Jesus para fazer parte da vida de vocês. Talvez os convidados que estão aqui, talvez o que falta convidar é Jesus. E ele vai, não precisa ter nada luxuoso, ele vai na simplicidade da casa, ele vai porque ele é especialista em fazer visitas e mudar ambientes, como foi o que aconteceu aqui. Jesus foi convidado junto com a mãe dele, Maria. Quando acabou o vinho, Maria disse algo interessante. Ela falou assim: faça tudo o que ele disser. Porque Maria sabia muito bem quem era o filho dela, o filho de Deus. Sabia muito bem o poder que o filho dela tinha. E aqui tem uma segunda lição importante: fazer o que Jesus disser. É importante convidar, mas é muito importante fazer o que ele disser. Eu sou o pai. Teodoro tem 9 anos de idade. E diariamente nós temos
coisas que nós falamos para ele. E toda vez que eu falo algo para ele e ele não faz pela experiência de vida, a tendência é dar alguma coisa errada. Tem coisas que Jesus fala para nós muito simples, que se nós fizermos, faz todo o sentido. Mas é tão simples que dá certo. E sabe o que é interessante? Uma coisa que Jesus pediu para ser feita nesse casamento. Na casa tinha umas talhas, uns grandes jarros de pedra, que media ali entre 2 ou 3 metretas de água. Dava mais ou menos uns 100 litros de água. Ele pediu para encher de água esses jarros. Inesperado, mas era o que ele pediu para fazer. E aí eu percebo que o que ele pede para fazer é muito simples. Essa é a terceira lição: encher de água. Eu trabalho na igreja há 8 anos e quando tem algum problema matrimonial, eu nunca tive nenhum problema matrimonial na igreja com a seguinte queixa: pastor, meu marido não me leva para viajar para Dubai. Pastor, meu marido nunca me levou para viajar para Orlando, tirar férias na Disney com as crianças. Normalmente é: pastor, meu marido não me dá atenção, meu marido não fala comigo, meu marido não me nota, meu marido é grosseiro, pastor, a minha esposa não me nota, ela não conversa comigo, parece que eu não existo mais. E aí nós percebemos que os grandes problemas do casamento começam nas coisas simples do dia a dia. O que Jesus pediu para ser feito é: encha de água. Água é uma coisa que tem em todo lugar. São coisas simples do dia a dia. Que a essência do dia a dia de vocês, das coisas simples, construa a grandeza da relação de vocês. Que a educação, que a ternura, que o cuidado, que o zelo, que a atenção, que essas coisas que são básicas, que o pão nosso, como disse Jesus na oração dominical, seja a essência da relação de vocês. Encher de água, 2 ou 3 metretas, mostra que a diferença entre os jarros, porque a diferença entre pessoas é a essência, para que ele faça o impossível. O que ele fez? Transformar água em vinho. Nós fazemos o que está ao alcance das nossas mãos. E Jesus faz o que ele é especialista em fazer, o impossível. Meu desejo sincero é que diariamente vocês experimentem essas coisas impossíveis que só Deus pode fazer pela família, pela casa de vocês. Desejo profundamente que vocês vivam todos os dias o vinho novo, a alegria nova do Senhor. E uma coisa interessante, ao que tudo indica, era o último dia da festa. O mestre Sala, ao provar do vinho feito novo, disse: todo mundo dá primeiro o vinho melhor, depois o vinho ruim. Todo mundo cheio, daí come, né? Todo mundo oferece primeiro a leite moça para depois oferecer o piracanjuba, mais ou menos assim. Mas vocês deram o melhor agora. E aí uma coisa interessante que eu percebo quando Jesus está presente na casa é que diariamente nós podemos viver o melhor. Casamento não é uma relação descartável. Casamento é uma relação renovável pelo Senhor. E quando Ele está presente na casa, nós podemos viver diariamente coisas melhores, coisas maiores, coisas mais bonitas, coisas mais tremendas. Desejo sincero do meu coração. Neste momento, eu quero fazer a chamada das alianças para a leitura dos votos, para podermos orar por vocês. Ótimo. Pode colocar. Luiz Gustavo, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Nayara como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e
protegê-la na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim, prometo. Foi um sim, prometo contundente, né? Nayara, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Luiz Gustavo como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim, prometo. Coloque as duas mãos. Como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos declaro marido e mulher. Senhor, como diz a sua palavra, portanto, que o Senhor uniu, não separe o homem. Que o Luiz Gustavo, que a Nayara possam viver a alegria do matrimônio, possam diariamente receber a capacitação do teu Espírito para viver na comunhão do Senhor, para encontrarem sempre em Jesus a luz do mundo, graça e misericórdia, para poderem, Pai, levar adiante a instituição do casamento e da Sagrada Família, honrando e glorificando o teu nome. Assim, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aplaudir o casal? Todos de pé nesse momento? Estendam suas mãos em posição de receber. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós. O noivo pode beijar a noiva. Sejam felizes.